Olá, seja muito bem-vindo ao Funlecast, o podcast da Fundação Lautons de Educação e Cultura. Aqui é o local para a gente falar sobre educação, sobre o poder transformador, trazer aqui convidados que transformam vidas no nosso Mato Grosso do Sul através da educação. Então, hoje, já anota aí, hoje é o nosso episódio de número 2. Então, eu já quero que você compartilhe esse conteúdo, segue aqui as nossas redes sociais e principalmente compartilhe com o maior número de pessoas para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue ao maior número de pessoas. E hoje nós temos um convidado mais que especial. Se você estudou na FUNLEC, se você estudou no Colégio Oswaldo Tonini, provavelmente você foi aluno desse professor. E eu preparei aqui uma apresentação super especial para ele. Olha o currículo. Eu vou deixar ele falar, mas eu vou dar só um spoiler aqui. O nosso convidado de hoje, ele tem mais de 3 décadas na FUNLEC, milhares de alunos, padrinho aqui, eu vou perguntar para ele quantas turmas ele já foi padrinho, para que ele mostre o tanto de respeito, tanto de carinho que os nossos alunos têm por esse professor. Já deve estar imaginando a cara de... Meu Deus, quem é esse professor? Calma. Ele é professor de geografia, apaixonado pelo que faz, querido pelos alunos, respeitado pelos colegas aqui de trabalho. Na hora que você fala no nome desse professor, todo mundo fala assim, cara, quando eu crescer, eu quero ser igual esse professor. Mas aí eu vou, mais uma vez, aguçar a tua imaginação. O nome desse professor, olha o nome dele, é Carlos Roberto. Mas se você falar esse nome aqui na Escola Oswaldo Tonini, ninguém vai conhecer. Mas se você falar assim, seja muito bem-vindo, Professor Presunto, ao nosso Funlecast. Bom dia. Professor Carlos Roberto, 32 anos aqui no Colégio Oswaldo Tonini. Uma grande satisfação estar aqui, ter passado aí por quantos milhares de alunos, né? São muitos alunos. Isso é importante na vida da gente, é importante para a educação. E estou tentando ficar aí até a pedido dos alunos, já era para ir embora, até os 40 anos. Jamais, será que consigo? Jamais. Professor, eu quero fazer uma pergunta. Interessante, né? Quando a gente é conhecido pelo apelido, e é um apelido carinhoso, mas eu acho que, eu sempre falo, e aqui também é um professor, a gente está falando de professor para professor, quando a gente ouve a palavra professor presunto, mas de trás do professor presunto tem o Carlos, né? E aí eu quero começar para a gente... Quem que é o Carlos antes do presunto? Quem que é o Carlos antes de professor? Conta para nós um pouco da sua história. Esse Carlos, ele é tataraneto do fundador José Antônio Pereira. Tá? Nós tínhamos uma escola na saída para São Paulo, a escola da tia Olívia. Tá? Trabalhei lá por 13 anos e depois queria sair dessa escola para um outro lugar, né? Meu tio era o presidente, Dr. João Pereira da Rosa, foi o primeiro reitor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, por várias décadas, né? E eu queria ir para uma outra escola, trabalhar em outro local. E aí, cheguei aqui no Colégio Oswaldo Tonini, em 1995, aí a professora Sônia, na época, diretora, me contratou e estamos aí, 32 anos. Vamos ver se a gente chega lá. Aí, qual que é a sua formação? A minha formação é geógrafo. Eu me formei na FUCMAT, que era geografia, era licenciatura 3 anos, o engenheiro geógrafo 4 anos. 4 anos. Aí do outro ano a FUCMAT foi para o CDB. Não tive a oportunidade de chegar lá no CDB, né? Foi o último ano nosso ali na... E aí, nessa sua trajetória, o senhor sempre quis ser professor ou veio no decorrer da sua vida? Educador está dentro da família, por conta desse meu tio, médico, Dr. João Pereira da Rosa, e eu fui seguir. Quando eu comecei a fazer geografia,
eu fui para o Nordeste. Olha que legal. Só que eu fui de ônibus 5 dias para chegar em São Luís do Maranhão. Opa, olha aí, parece que foi combinado. Eu vou contar uma história que nós temos conexão. E aí? E aí, viajando 5 dias, Campo Grande, São Luís do Maranhão, passando por vegetação, duna. Isso em que ano? Isso em 1984. Pô, Opa! Ei, 1800, eu falei assim, 1984. Ele veio nas caravelas, então, gente. Em 1984. Aí eu fui na formatura de um primo meu, que estava estudando lá, né? Aí cheguei lá, vi uma duna. E eu não sabia o que era aquilo. Eu sempre conto meus alunos isso aí. Aí aquele monte de areia, eu perguntei, gente, quem que trouxe essa areia de caminhão para cá? Aí uma outra situação que aconteceu lá também foi maré baixa, maré alta, eu não sabia. Verdade. Peguei as embarcações todas no ciclo. Falei, gente, como é que vocês fazem para empurrar essa embarcação para pescar? Aí começaram a rir bastante, né? E eu falei, cara, sabe uma coisa? Eu vou fazer geografia. Porque isso é muito... legal, porque coisas tão banais que você não sabe, não entendia, né? E aí comecei a andar. Quando eu voltei pelo litoral, passei pelo semiárido nordestino, passei pelo Rio São Francisco, achei o máximo. Comprei lá na rodoviária um guia. E eu pensei, vou chegar em Campo Grande, vou lá na FUCMAT, vou me matricular, vou fazer vestibular e vou. Por isso que eu fui aluno do professor de ontem. Falei, eu vou. Professor Carlão. Aí eu falei, eu vou fazer. Fiz cursinho, passei 4 anos. Dos 4 anos, faltei, se não me engano, um dia de aula só. Um dia, tá? Disciplina, sempre levei a sério a minha sempre disciplina, tá? Antes disso, eu fiz escola agrícola no CERA em Aquidauana, Centro de Educação Rural de Aquidauana. Legal. Eu sou técnico em agropecuária, né? Eu trabalhava na escola da Tia Olívia, mas tive a oportunidade de ficar 3 anos lá no CERA. Meus primos formaram lá. Eu trabalhei 12 anos no Iagro, né? Sou classificador de semente, eu classifico 15 produtos de origem vegetal. Gosto muito dessa parte de agricultura e pecuária, né? Porque na aula de geografia, né, você, quando está na sala trabalhando esse conteúdo, né? Sim. A gurizada porque a gente tem uma certa habilidade para explicar o tipo de conteúdo, né? Que entende mais que os outros professores de geografia. Então é uma aula muito gostosa quando você trabalha agropecuária. Eles gostam muito, porque está na raiz do nosso povo aqui, né? Não, e eu falo assim, né? Quando existe uma pirâmide chamada pirâmide do William Glaze, né? Que ele fala lá os tipos que você absorve conhecimento. Se eu ler só um livro é 10%. Então ele fala que quando eu ensino na prática, a absorção do conhecimento é muito maior. É verdade. Então vocês que estão nos assistindo já visualiza aqui o diferencial do nosso professor. E eu fiquei quando eu falei da conexão com o Nordeste, principalmente com São Luís, é porque eu conheço lá, nesse exato momento que a gente está gravando aqui, eu moro lá, e essa questão das marés altas, de 6 em 6 horas. Agora, você que está nos assistindo, imagine o professor Presunto vendo a maré baixar, vendo aquele navio parado, porque ele fica ali, e o professor Presunto imaginou assim, que alguém ia chegar e iria empurrar. Mas, professor, o senhor falou quantos anos, então, hoje na nossa FUNLEC? 32 anos. 32 anos. O senhor lembra a sua primeira aula, a sua primeira turma aqui na nossa fundação? Com certeza tem alguns meninos que vão até se assistir isso aí, vai entender. O primeiro dia de aula foi no ensino médio vespertino. Nós tínhamos 2 primeiros, 2 segundos à tarde. E eu, primeira aula, né, na FUNLEC e tal, fui lá e peguei uns mapas que nós tínhamos na biblioteca, que era em outro lugar, coloquei no chão. E o primeiro dia de aula, rapaz, como técnico agrícola, eu vim de botina. Rapaz, e botei o mapa no chão. Porque sempre o professor fala, nunca bota o mapa para o aluno pendurado lá, porque ele vai pensar que lá em cima e lá embaixo, norte lá em cima e sul lá embaixo. Isso não acontece. Se for assim, o Rio São Francisco está subindo. Sim. Não tem como. Aí eu coloquei o mapa no chão, com aquela botina, fui dar aquela aula, primeiro dia, né? Botei todos os alunos. Rapaz, eu escorreguei, mas levei um tombo. A botina escorregou em cima do mapa, aquele mapa, ele é... Cara, foi o primeiro dia de aula. Eles riram muito, cara. E aí ele começou, o menino do tombo.
Mas foi um tombo que eu levei no primeiro dia de aula aqui na escola. Eu nunca esqueci, onde era a biblioteca, que tinha 2 salas ali embaixo. Não, mas e aí eu fico imaginando a cara dos alunos, Não, né? pior que tinha um sobrinho meu na qual sala. Que era a série? Qual que era? Segunda série vespertino. Foi a primeira série que eu entrei para dar aula. Segunda série. Aham. Não, e aí quando você falou assim, né, aí, como é que isso, e aí já vamos entrar, eu acho que a curiosidade de todo mundo, né, eu acho que eu tô fazendo errado, eu deveria deixar essa pergunta só pro final. Como que surgiu, então, esse apelido, presunto? Presunto. Nós tínhamos aqui no período vespertino, aqui era por número. Aham. Sétimo, 1, 2, 3, 4, 5. Oitavo, 1, 2, 3, 4, 5. Eu estava no sétimo 3, dando aula. E nós trabalhávamos com um livro chamado Expoente. E no final do livro Expoente tinha vários mapas para os meninos pintarem. E aí uma aluna chamada Isabela, que hoje, por incrível que pareça, é madrinha de uma sobrinha minha, Olha que legal. ela desenhou um mapa como todos os meninos desenham, daquele jeito, né? Muito mal feito. Uhum. Aí eu falei, ô Isabela, esse mapa aqui eu não vou aceitar. E aí ela teve um bate-boca com o professor, com o presunto, né? Aí eu encaminhei ela para a coordenação, para a Maria Tereza. Aí a Maria Tereza chegou na sala e falou, muito bem, professor, não tem que aceitar isso aí mesmo, não. Aí ela entrou, mas muito irritada, eu já estava cor-de-rosa nessa hora, já, a cor, né? Aham. Vão entender. Ela, vai caçar sapo, seu presunto. Aí ia passando um professor na frente, chamado Heraldo Burquigian, fofoqueiro pra caramba, vocês vão lembrar. E aí, presunto? Muito bem. Rapaz, o apelido aí ficou e nunca mais saiu. Então, você que está nos assistindo foi aluno do Presunto ou é aluno do Presunto, esse apelido se deve a 2 pessoas, então. Primeiro, a Isabela, que foi a autora, e o professor Heraldo. e o professor Heraldo, que chancelou na certidão e virou esse apelido carinhoso que todo mundo conhece aqui, o professor Presunto. Exatamente. E, professor, eu sempre falo o seguinte, eu também tenho aí, e aí eu sou brincalhão igual ele, eu perco a história, mas não perco a piada. Por mais que não pareça, eu já tenho aí mais de 15 anos na era da educação e eu sempre falo o seguinte, passa várias gerações por nós de alunos, né, a quantidade de alunos, e fica até impossível a gente lembrar o nome de todos os alunos. Mas uma coisa eu acho que todos os professores têm em comum, a gente encontra um aluno depois daqui a 10, 20 anos, a gente não vai lembrar do nome, mas vai lembrar o comportamento, vai lembrar se era um bom aluno, se não era um bom aluno. E eu queria fazer essa pergunta para o senhor. Nesses anos aqui, o senhor sempre foi escolhido como padrinho de turma? E como que é esse sentimento? Porque assim, o nome padrinho, né, vem de pai, vem daquele que acolhe. O senhor sempre foi escolhido padrinho de turma? Olha, os 31, agora você é 32, né? Os 31 anos que eu tive aqui na escola, em todos eles, ou 9º ano, ou a 3ª série, eu fui escolhido padrinho de sala. Tá? Por que o senhor acha que... Por que isso, pessoal? Dentre vários professores, por que o presunto foi... Será que é pelo nome agora, né? Cara, uma coisa eu sempre, na educação, eu falo. Aluno, primeira coisa, carinho, respeito. Opa, anota aí você que é professor que está iniciando agora. Carinho, respeito. Gostar do aluno. Boa. Você tem que ter empatia com o aluno. Você não pode chegar numa sala de aula para dar aula e achar que você é o... detentor do conhecimento. Não é. Desde quando você faz um carinho, você conquista o aluno. É isso que eles gostam muito. E a partir da conquista, cara, você ganha o respeito, tudo que você quer do aluno, você ganha. Eu vejo, cara, 32 anos que eu estou aqui, eu chego na sala, primeira coisa, conhecer todo mundo, vamos conversar, vamos bater um papo, mas, sempre trabalhando e fazendo as atividades, não é assim, só fazer gracinha, não é isso, né? Educação não é isso. E aí você acaba recebendo através das atividades dele, todo aquele carinho que você deu para eles passam a te respeitar. Se você chega numa sala de aula seco, duro,
Você não vai. Você não vai conquistar. Se você não conquistar, você não vai dar aula para esses alunos. Não vai. Eu sempre falo que né, comunicação vem de conexão. Então, você que está nos vendo, vamos fazer um exercício aqui. Com quem que... Provavelmente, você se comunica bem com aquele que você se conecta bem. Então, por exemplo, quando eu faço essa pergunta para o professor Presunto, que ele virou padrinho, não foi à toa. Isso é uma construção. É verdade. Né? Então, eu sempre falo o seguinte, de novo, olha a expressão, padrinho vem de pai. Então, muitas das vezes, eu sempre, nesses anos, e pegando o gancho do que o senhor falou, professor, é sobre isso. É sobre uma das habilidades hoje que nós, professores, a gente tem que desenvolver, chama-se humildade intelectual. Isso é verdade. O que é humildade intelectual? É saber que a todo momento eu sou um eterno aprendiz. É saber que a todo momento eu ensino, mas também eu aprendo com o meu aluno. Com certeza. E são coisas básicas, desde chamar o aluno pelo nome, desde, igual o professor falou, ter humildade não quer dizer que você vai ficar, não é nem abaixo, eu acho que nem entra, mas você está ali, ó, você ser eu gosto de ser um líder transformador, é aquele que está ali para potencializar os resultados dos alunos. E aí, professor, como a gente está falando aqui do professor mais querido, você tem ideia, o senhor já parou assim, 31 anos, né? Uhum. O senhor já parou, e aí conversando com o Carlos, com o Presunto, né? Ó, o Carlos e o Presunto conversando. Cara, 31 anos. O senhor tem ideia de quantas pessoas o senhor já formou? Ó, olha a pergunta que eu vou fazer aqui, que não sei se o senhor já parou para pensar ou responder essa pergunta. O senhor tem ideia de quantas pessoas o senhor já formou, quantas gerações já passou por suas aulas e o quanto de vida o senhor transformou com a educação? Por quê? O Funlecast foi montado com esse objetivo, de a gente trazer pessoas aqui que, através da educação, transformaram vidas. E por isso que não é à toa que no episódio número 2, a nossa equipe aqui fez questão de convidar o nosso professor Presunto. Quantas gerações, quantos alunos, o senhor tem ideia que já passou pela sua mão, professor? Olha, a cada ano que vai indo embora são quase 200, né? Aham. Aí você pensar 200 vezes 30 anos, fora a primeira série, segunda série, são muitos e muitos alunos. Eles fazem uma brincadeira na sala de aula, que eu vou te contar. Falou assim, professor Presunto, por que o senhor não se candidata a vereador? O senhor vai ganhar a eleição, com certeza. Brincadeira, eu não sou candidato, nunca fui, não vou ser. Eu votaria nele. Eles fazem essa brincadeira, falam assim, cara, mas aproveitando essa Boa. que você está falando aí, esse ano agora, aqui, no começo do ano, eu recebi visita dos pais, lá de 1995, os que me botaram o apelido de Presunto, o grupo, que os filhos estão todos estudando aqui. E eu já vou ser professor, como que é, do neto, né? Alguma coisa assim, já está aparecendo exatamente. Passando a geração, de geração para geração. Isso é legal. E é legal, porque você encontra com eles aqui, cara, os mais antigos, alunos antigos, né? Trazendo os filhos. Cara, isso é uma sensação gostosa, é uma coisa muito bacana. Professor, estou trazendo aqui porque eu confio no senhor, gosto do senhor e meu filho está aqui por isso. Até me arrepio. Não, mas é verdade, e é gostoso. Cara, você vai para casa aquele dia, você fala assim, meu Deus do céu, hoje ganhei um dia. E é gostoso. Eu falo que a nossa profissão de professor não é só pelo dinheiro. Não, claro que o dinheiro, imagina, né? Mas quando você recebe, não tem dinheiro que pague isso. É verdade. Eu sempre falo assim, e aí eu gosto muito de ler o livro dos livros que é a Bíblia, que ele fala assim, quem muito é dado, muito será cobrado. E para nós, professores, muito foi dado. Conhecimento, ela é poder. E aí, professor, conta para nós, assim, quais os alunos nessa infinidade, é claro, mas quais os alunos que te marcaram, assim, que falou, professor, conta alguma história para nós de algum aluno, professor, se hoje eu cheguei aqui, cara, eu devo... Você já teve eu tenho um sobrinho que já formou aqui. Conta para nós como é que cara, foi. Hoje, presidente, diretor da Eldorado, de celulose em Três Lagoas. Cara, o guri danado, Pedro Paulo, né? Uhum. E a gente brincava bastante na época, e ele se formou, e ele, na época, no dia da formatura dele lá, ele me chamou, me
falou, esse é o meu professor, esse cara que me deu o meu encaminhamento. E hoje ele é diretor da Eldorado. Hoje eu tenho alunos, engenheiros, médicos, Boa. advogados, cara, distribuído. Eu tenho hoje aluno que fez física, que é um dos diretores do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisa Aeroespacial em São Paulo, São José dos Campos. Olha o orgulho. Cara, isso aí é uma coisa, né, fora da curva. Mas, assim, sempre esses alunos, cara, eles, quando encontram com você lá fora, vai ter um encontro agora com a turma, que é de pai de aluno, de mãe de aluno daqui da primeira série. Vão fazer lá uma festinha e o convidado é o professor Presunto. Olha que legal. Legal, cara, isso é interessante. E aí, legal. olha que legal, e parece que foi até combinado aqui. O senhor comentou que nós temos como que é a bolha? Que o senhor comentou que os alunos vão abrir, não é bolha, Cápsula. Cápsula do tempo. E aí, o que eu quero fazer o convite especial para você agora, que está nos assistindo, que foi aluno, né, da FUNLEC, nos anos aqui do professor. Você que foi aluno do professor Presunto, você tem uma oportunidade agora de deixar registrado a sua história na nossa FUNLEC. Está aparecendo aqui na nossa tela o legado FUNLEC, conectando histórias de sucesso. Então, o que é esse legado FUNLEC? É uma comunidade onde vai aparecer depois aqui o QR Code, aonde você vai fazer o teu cadastro, vai contar a tua história. Aqui, ó, já está aparecendo o QR Code, ó. Legado FUNLEC. O legado FUNLEC nasce com o propósito de resgatar e valorizar a nossa história por meio daqueles que ajudaram a construir. Quem que ajudou a construir a nossa FUNLEC em 4 décadas? Foi você. Então venha para cá contar a sua história. Nestor, como é que eu faço para contar a minha história? Acesse esse QR Code aqui. Lá você vai realizar o teu cadastro. Depois que realizar o teu cadastro, você vai entrar numa comunidade. Lá, igual o professor Presunto comentou aqui, você vai se conectar com outros colegas. Eu sou da turma de 1991. Você vai... E aí, professor Presunto, eu acho legal. Provavelmente você vai achar que você está no Orkut. Lembra da época do Orkut? É verdade. Então, é uma forma de a gente conectar quem fez a história da nossa FUNLEC. E depois que você participar dessa comunidade, você vai ter a oportunidade, que é um próximo passo, de participar do nosso Museu FUNLEC. Então, depois a nossa diretoria executiva está elaborando o projeto Museu FUNLEC, onde eu tenho um caderno antigo, eu tenho algo... Gente, eu tenho o meu primeiro 10 do professor Presunto, da prova de geografia, traz para nós, para a gente deixar no nosso Museu FUNLEC. Então, não perde a oportunidade, acessa aqui o nosso QR Code e vem fazer parte, vem contar a tua história aqui no nosso legado FUNLEC. Olha aí, professor, o senhor sabe que o senhor tem que estar aqui e, na verdade, o senhor vai estar, porque eu quero o senhor aqui no nosso Museu FUNLEC. Então, vamos lá. Então, eu posso falar, então, que o Presunto e FUNLEC, um complementa o outro, ou seja, eu posso dizer que a FUNLEC faz parte da sua vida, certo? Com certeza. Nós já visualizamos isso. Mas chegou até a nossa produção que disse que, além de um extraordinário professor que impactou muitas vidas através da educação, um professor que é muito bem quisto dentro da FUNLEC, que é um patrimônio histórico. E aí tem um coordenador seu chamado André que falou assim, eu adorei essa frase do professor André, ele falou assim: o Presunto é uma instituição dentro de outra instituição. Mas a pergunta que eu quero fazer é de cunho pessoal. Todos querem conhecer o Presunto do lado pessoal. A FUNLEC, que relação tem a FUNLEC com a sua vida pessoal hoje? Opa, legal. Há 23 anos atrás, solteiro. Olha isso, gente. Não tinha casado ainda. Boa. E um aluno na sala de aula chamado Carlos Eduardo, hoje ele é desembargador, meu sobrinho. Ó. Na brincadeira, eu falei, quem tem uma tia rica para casar comigo? Aí o Carlos Eduardo, lá no fundo da sala, eu. E aí eu comecei a perguntar o nome da tia dele e tal, né?
Aí ele falou, Maísa com Y. E eu chegava na sala de aula e colocava um coraçãozinho, presunto e Maísa, versus Maísa. E aquilo foi fevereiro, março, abril, maio, junho. Quando chegou no meio do ano, era aniversário dele, rapaz. E ele me convidou para o aniversário. E aí, tá. Lá no aniversário só tinha um carro do professor lá na porta. O resto era tudo a gurizada que era 8º ano, não era nem nono, era 8º, não tinha nono naquela época. A minha esposa chegou, minha esposa hoje é agente de viagem, né? E ela chegou do aeroporto quase meia-noite. Aí eu estava lá na sala, os alunos vieram. Tia Maísa, seu marido está aqui. Já denominaram. Já denominaram. Seu marido está aqui. E ela, meu Deus do céu, que brincadeira mais... Não é bem assim. Ela foi lá, entrou lá, tomou banho, veio. Aí sei que 3 dias ia chegar um povo do Rio, fomos para Bonito, cara, e eu fui também. E aí, rapaz, chegando lá, conquistei a Maísa, né, tia dos meus alunos, que eles tinham uma banda aqui, chamava Banda Nitro, vocês vão lembrar disso daí. Olha, ó. Tinha uma banda aqui, Banda Nitro. Todo o intervalo aqui, eles estavam aqui na sexta-feira Tocava fazendo o quê? show. Músicas atuais da época. Legal. Aí, cara, deu 1 ano e meio, estava o Carlos Roberto Souza Rosa, a Maísa, aí eles falam assim, o presunto e a mussarela, né? Estamos casados faz 23 anos, por uma brincadeira na sala de aula aqui no Colégio Oswaldo Tonini. Cara, estou casado. Nossa, agora me emocionei. E assim foi, nosso 23 casamento. 23 anos de casado. Então a Funlec Ela me fez casar também. Até isso a Funlec fez com o senhor. Então hoje, 23 anos de casado. Professor, e tem mais aqui, tem uma parte aqui do nosso Funlecast que são perguntas bate-pronto. Né? E ó, turma, essa daqui não foi nem combinada, essa daqui é bate-pronto. Algumas perguntas que eu quero, perguntas rápidas aqui. Professor favorito quando o senhor era aluno? Professor Alcides de português, deu aula aqui. Por quê? Alcides. Cara, é um professor, hoje ele está aí com quase 90 anos, né? É aquele professor que você chega na sala de aula, ele faz... Eu aprendi com ele, cara. Faz aquele auê, dá aquela aula gostosa, você aprende, e eu sou muito fã dele até hoje. Bom. E ele veio dar aula aqui no Colégio Oswaldo Tonini, uns 3, 4 anos aí, ele trabalhou aqui. Para mim, ele é o professor número 1 de português aqui na nossa cidade, pessoal, professor Alcides. E olha que legal, turma, você que está nos assistindo também, se você é professor, uma das coisas que a gente sempre fala é o seguinte, você não vai copiar ninguém, você vai ser você. Focar, né? Agora você pode modelar. Então, por exemplo, eu sou um eterno professor, nesse nosso bate-papo aqui com o professor Presunto, eu já modelei muitas coisas ou confirmei aquilo que eu faço. Exemplo, na hora que ele fala que você tem que ter conexão. Então, modele bons professores para potencializar teu resultado. E se nós estamos diante de um professor de geografia, olha a pergunta aqui, professor. Professor, qual que é a sua cidade favorita do mundo? Do mundo que hoje? O senhor ou foi, ou gostaria de conhecer, ou ainda vai conhecer? O meu sonho, cara, Ih, gurizada, vamos descobrir que eu sou pobre agora, né? É conhecer o continente europeu. Por quê? Porque eu quero... É um objetivo na minha vida, conhecer Londres, conhecer Berlim. Cara, você dá aula de geografia, você fala o tempo todo. A minha esposa, por exemplo, é agente de viagem, ela conhece África, conhece Ásia, conhece Europa, por conta que ela ganha, porque ela tem que apresentar, sim. né? Mas é um sonho que eu tenho, cara, e daí conhecer o continente europeu e as principais cidades da Europa. Olha que legal, né? E eu sempre falo que o que se leva da vida é a vida que se leva. Mesma coisa que aconteceu comigo, minha esposa foi para a África agora e eu não sabia que a África é onde tem os melhores vinhos do mundo, sabia? E como é que você descobre isso? Viajando, criando experiência. E aí, professor, quando essa sua paixão pela geografia, e dentro ainda dessas perguntas rápidas aqui, como é que o senhor definiria geografia em uma palavra, assim, ou em uma frase para o senhor? Cara, é um assunto hoje que a gente repete, acorda, dorme pensando. Geografia hoje é uma palavra simples. Ambiente, né? Hoje nós temos aqui no nosso país vários biomas,
Ontem dei uma aula, destruído, cara. Hoje você fala que as principais vegetações no país hoje já perderam mais de 90%, e são todas elas. Então, isso aí é uma coisa que como é difícil. Daqui 30 anos, não precisar de 2 terras para manter toda essa população que está aqui hoje. Como vamos fazer se a gente só destrói e ninguém faz nada por... Mas a palavra ambiente para mim Não, e olha que legal, né? E esse é o objetivo do Funlecast, trazer essa questão da conscientização, você como aluno, você como cidadão. E quando a gente traz o senhor que tem propriedade intelectual e também vivência, a gente de novo traz essa responsabilização. E aí, professor, me vem outra pergunta, que é o seguinte: beleza, a gente está falando para vários públicos, ex-alunos e também alunos. Mas, digamos, tem algum aluno que está vendo o senhor agora e quer ir bem nas provas, nos vestibulares, dentro da disciplina de geografia. Quais dicas o senhor sempre traz para os seus alunos? Dica de estudo, como que se deve estudar geografia? Como que é a melhor forma de se aprender geografia hoje? Eu sempre ensino meus alunos a estudar geografia, não só geografia, mas outras disciplinas juntas também. Cara, a primeira coisa, você tem que ter uma estrutura, sabe? Eu vejo assim, dentro da sala de aula, o aluno chega, às vezes ele não traz nada para a sala de aula. Ele vai estudar em casa, ele está deitado no sofá, ele liga a televisão. Cara, não é assim. Estudar é você ter uma mesa, você ter uma cadeira, você ter um comportamento. E não precisa estudar o dia inteiro, não, pessoal. 2 horas é o suficiente, mas com dedicação. Você tem que... Como é que você vai estudar hoje com o celular do lado, ouvindo alguma coisa? Você não vai aprender. Roubando o teu foco. Matemática, cara, eu falo, na escola agrícola, eu cheguei a fazer, ontem falei na sala de aula, eu cheguei a fazer 40 vezes o mesmo exercício para eu aprender. Eu aprendi. Quando eu estudei aqui na MASSE, pessoal, eu fiz MASSE até o meu ensino médio. Quando cheguei na escola agrícola, se eu tirasse 0, eu reprovava de ano direto. O que eu fiz? Eu falei, eu vou aprender matemática, física e química. Eu não sabia nada. Rapaz, eu aprendi na escola agrícola. Que coisa mais gostosa, coisa mais fascinante. Estudar, gente, é você se comprometer com você mesmo. Eu vou estudar, eu vou entender, eu vou fazer. Pronto, acabou. E acontece. É que às vezes começam assim, hoje, não quero. Esse não quero, cara, vai ter um preço lá na 3ª série. Perfeito. E aí você vai terminar a 3ª série, você vai pagar um cursinho caro para estudar, coisa que você deveria ter feito aqui dentro da escola, e você tem a oportunidade de fazer aqui dentro. Não, e olha só querer. Não, e olha que legal, quando você fala da questão de cursinho. Você está tendo a oportunidade dentro da nossa FUNLEC. Exemplo agora, nós estamos gravando em março de 2026. Nós tivemos agora o resultado dos nossos alunos que passaram nas maiores universidades. E aí, uma das palestras que eu levo para a turminha é sobre disciplina, comportamento e resiliência. E aí, me marcou uma das nossas alunas, que é a Ana Maria. Ela passou em primeiro lugar em Direito, na UEMS, na UEMS, e ela é da unidade de Bonito. E, por ironia do destino, nessa turminha estava a mãe dela, que é professora. E aí eu indaguei, eu falei assim, primeiro eu quero falar com a professora, como que era ela em sala de aula. Disciplinada, focada, evitava, não estou dizendo que não vai ter, mas evitava brincadeiras e chegava em casa, igual o professor Presunto está falando, ela tinha disciplina. Durante 24 horas, ela tirava 2 horas. E aí, professor Presunto, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que assim, estudar é fácil? Não. Estudar é difícil. Se estudar fosse fácil, estava cheio. Mas, eu sempre gosto, vida dura agora, vida fácil depois. E se eu inverter a ordem, Nestor, se eu estou na aula do professor Presunto, um dos professores mais bem-quistos, que tem um universo ali de conhecimento para contribuir comigo, se eu ficar com vida fácil agora, depois vai ser vida dura. Então, acho que disciplina é tudo nos estudos, né? E, professor, a gente... eu sempre falo que... Posso dar uma... Deve. Pessoal, uma coisa que eu aprendi
eu 32 anos aqui, 15 na escola da Tio Olívia. Já são quase 50 anos, eu tenho 65 anos. Mas uma coisa que eu aprendi na vida, cara, não tem planejamento. Planeja que você vai ser bem-sucedido na vida. Eu planejo eu trabalho o dia todo aqui, período integral. Eu planejo todas as minhas aulas, do 6º à 3ª série do ensino médio. Cara, como é fácil, como uma coisa fica mais... Flui. Quando você vê a aula, mas já acabou? Bem isso. Cara, mas o planejamento é tudo, Nestor. Você tem que fazer, você tem que... Eu sou filho de filósofo. Meu pai é professor de filosofia e ele me ensina muito por frases, né? Eu gosto de uma frase que tem a ver com... Fala assim, ó, aquele que não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Imagina você acordar de manhã e não saber, não vai dar certo. Então, quando você tem planejamento, você sabe, cara, hoje eu vou entregar isso, hoje eu vou estudar isso. Outra coisa, a questão de acumular matéria. Pois é, aí você não... Aí perde o foco, não tem. Né? Aula dada, aula estudada. Nada. Então, turma, eu sempre falo, o sucesso, ele deixa rastro. O sucesso... E aí eu tenho uma pergunta. Acho que essa é uma pergunta legal para fazer para professor Presunto, nesses 31 anos, né, de docência, o que é sucesso para o senhor? Como é que o senhor conceitua um sucesso para um professor que já transformou várias vidas através da educação? Cara, para mim, eu acabei de citar para você, o planejamento. Isso aí cara, te faz você ser feliz diariamente. Olha isso. Imagina você chegar aqui na escola, cara, se não preparar uma aula, o aluno, ele percebe, você vai ficar insatisfeito, mas assim, ó, eu falo que a vida nossa hoje, pessoal, você tem que ter todos os dias para esse sucesso acontecer, além do planejamento, que você fala, dentro desse planejamento, pessoal, fazer leitura. Isso é importante, cara. Meu Deus do céu, leitura, gente, é tudo. Eu faço leitura. Estou lendo agora o do Carlos Acuti, lá, um livro religioso, né? Vou até emprestar para um aluno agora, a gente faz um rodízio lá na sala de aula. Isso é importante, pessoal, leitura. Como que é o nome? Por isso que eu estou anotando aqui. Carlos Acuti, o menino lá da Itália, que agora tem até uma igreja aqui que vai saber o nome dele, porque ele salvou alguma coisa aí. Mas, olha, faça isso, pessoal. Leitura. Mas não dá tempo. Dá, filho. Olha, o Presuntinho acorda, posso falar? Deve. 4h40, acordo 4h40 da manhã, faço meu chimarrão, faço meu suco verde, chego no colégio Oswaldo Tonini 5:50, não sei se você sabe disso, todos os dias, abro todas as portas, ligo o ar para receber meus alunos. A coisa mais satisfatória que tem é você receber os alunos com carinho, né? E as meninas da limpeza ali, todas ali trabalhando. Mas, professor, chega tão cedo assim, professor? Aí você fala, velho não dorme, né? Mas tudo bem. Tá. Mas eu chego cedo ali, cara, e isso é planejamento, pessoal. Isso aí ajuda a gente. Rende, dia a dia, né, professor? Rende. Planejo minhas aulas ali, que às vezes não deu tempo de terminar na minha casa. Quando eu vejo, cara, 4h40, aí vou andar na Via Parque. Eu ando todo dia. Esse dia um pai professor, como é que o senhor consegue dar aula o dia inteiro no colégio do Altonini e ainda vem aqui andar com sua cachorra todo dia, coisa que eu não consigo fazer? Falei, consegue, rapaz. Tempo, cara, a gente acha, é só querer. Olha de Temos novo. tempo para tudo, tem sim. Ó, Isso aí, outra óbvio. frase, é conexão, professor. Outra frase que mudou a minha vida e fez eu fazer o que o senhor faz, que é assim, ó, se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai conseguir tempo para cuidar da sua doença. Verdade. Por que eu falo isso? E olha que legal. Aí, a gente já vai para um outro tema agora, vai sair o professor aluno e agora a gente vai conversar com os nossos colegas professores. Por quê? Porque eu fui um dos... Eu adquiri depressão, porque eu trabalhava de domingo a domingo. E o que me salvou, professor? Quando eu comecei a cuidar da minha saúde. Isso é importante. Porque eu entendia que o nosso corpo é um tanque de guerra. De quê? Olha a rotina do professor Presunto. Acorda 4h pouco da manhã, vai passear com o cachorro, depois tem que dar aula, mas fez um planejamento. Então já pega isso daí, você que é um professor, tenha um planejamento, cuide da sua saúde. Chega no final do dia, você vai chegar menos exausto. Mas por quê? Porque você cuidou do teu tanque de guerra. Então, baseado nisso, eu quero fazer o que
atividade física, ela traz de benfeitorias para o senhor? E aí, quando eu falo atividade física, não é só ir numa academia. É igual o professor Presunto falou, cara, eu vou lá com minha cachorrinha, vou dar uma volta, espalho. Isso é cuidar do corpo. Como que traz energia para o senhor ter essa vitalidade, professor? Cara, entra numa sala às 7 horas da manhã e sai 17 horas e 30 minutos. Meu Aí você está cansado. Vai para tua casa e dorme. Só para você ver o que vai acontecer. No outro dia, faça a mesma coisa. Em vez de você dormir, você vai dar 2 voltas na Via Parque. Aí você vai ver a diferença. O que é a atividade física no cotidiano de nós aqui, professor? Cara, faz a diferença. É muito bom. Não, e o legal é o seguinte, né? Você que está nos vendo. Mas ele tem Não, ele não tem tempo. Ele fez. Eu fiz o meu tempo. Não, tempo você faz, cada um tem o seu. Boa. Tempo você faz. Isso aí dá tempo de você ir ao shopping, dá tempo de você ficar no celular, dá tempo de estudar, dá tempo de você fazer caminhada, dá tempo de você ir na aula de violão. Dá tempo. É só você planejar que dá tudo certinho. Que massa, professor. Certeza que dá. E olha que legal, turma. Outra coisa que eu aprendi cada um tem sua régua. Presunto tem a medida dele. Eu tenho a minha medida. Não, mas ele. Para você caminhar, fazer. Qual que foi o primeiro passo que você fez? Dá o primeiro passo. Primeiro passo, né? Isso é óbvio. E aí vai no primeiro dia, vai no segundo, até virar rotina, que de rotina vira hábito. Hábito, acabou. Né? Então, turma, professores que estão nos assistindo, cuide da sua saúde física. E agora eu tenho uma outra pergunta. Como é que o senhor cuida também da sua saúde mental? Essa é você... Cara, às vezes você está irritado. Você está, lógico, no dia a dia você tem você tem o trânsito, você tem o quê? Isso é uma coisa que você tem que trabalhar. Entendeu? Por exemplo, sai daqui, às vezes o trânsito tá te irritando, aí você vai chegar em casa, vai ficar lá sentado, pensando que aquela coisa... Não é assim. Cara, você tem que ser rápido, fazer uma atividade rápida para tirar aquilo da tua cabeça. Aí o mental seu modifica muito rápido. Você que tem que ser alto para mudar essa situação. Ter autorresponsabilidade, né? Se você ficar ali achando que aí não tem como, aí a coisa não acontece. Não, e a coisa sempre vai ser negativa. Não, e olha que legal. Assim como tu pensas, tu és. O que você comunicar aqui vai ser o teu resultado. É a mesma coisa, você chega numa sala de aula, tá naquela bagunça, que você pegou a sala daquele jeito, os guris estão todos... Vai bater boca com ele? De jeito nenhum. Ação e reação. Você chega... Aí, galera... Aprenda isso, turma. Olha essa técnica aqui, ó. Galera, vamos lá. Vamos sentar, tranquilo. Vamos lá. Calma, tudo tranquilo. Rapaz, 2, 3 minutos... Você consegue botar aquela sala no lugar sem se estressar. Agora, se você se estressar, chegar ali, querer bater boca, mandar para o coordenador, quem está ali... Aliás, já faz, eu acho que, se não me engano, faz uns 5 anos que eu acho que a coordenação, acho que encaminhei 2 alunos. E porque extrapolou os limites dos limites. Cara, não é por aí. E você sabe que hoje os alunos nossos não são os alunos de 30 anos atrás, né? E você tem que estar ali acompanhando como é hoje, né? Como é a... E olha que legal, professor, só me trouxe uma outra pergunta nesses 31 anos. O que mudou dos nossos alunos durante esse... eu vou fazer 2 perguntas em uma. O que mudou dos nossos alunos nesses 31 anos e também o que não mudou? Eu vejo assim, há 30 anos atrás, o aluno, ele assistia 50 minutos de aula e não saía da sala, ele tinha muito medo do professor, ele ficava ali. Hoje, não mais. Hoje o aluno, ele não consegue, cara, às vezes ficar 50 minutos olhando para você e você... do foco, né? Então, ali, aí que entra a questão do planejamento. Vamos lá, hoje, pessoal, vou focar, vamos lá, 20 minutos, só eu aqui, hein? Só eu. Aí você fala seus 20 minutos que você quer falar, o resto dos 30 minutos você faz uma atividade, alguma coisa que ele vai gostar de fazer também. E assim, é o planejamento, cara. Planeja que vai ser bom para tudo que você está indo. É tudo, não tem... Agora, a mudança desses alunos, lógico,
você também mudar junto, né? Se você não muda junto, qual é a graça disso? Boa. Você quer que o aluno hoje seja o de 30 professor. anos atrás? Não tem como, filho. Hoje o guri ele tem aula de violão, ele tem celular, ele almoça no shopping, ele não sei. Cara, isso mudou. Se eu chegar na sala de aula, professor, achar que ele vai ser meu aluno de 30 anos atrás, perdi. Vamos fazer outra profissão, né? Perdeu o Playboy, isso aqui não dá. Eu estou atrás aqui para eu citar o autor. Acho que é Alf Tofflin, que ele fala assim, deixa eu ver aqui, o analfabeto do futuro, aqui, encontrei, para agora dizer o autor, que senão eu estou falando muita frase aí, Alvin Toffler, ele fala assim, ó, o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. De novo, você que é colega professor, você está ouvindo de um professor que tem mais de 30 e poucos anos, o tanto que ele teve que aprender. Então, professor Presunto, eu sempre falo que entrevista boa é aquela que fala assim, já acabou, o tempo passa tão rápido. E aí eu queria deixar, primeiro agradecer, né, não é clichê, é uma honra ter um professor do gabarito do senhor, eu falo que eu sou muito emotivo, não vou me emocionar, mas agradecer, eu acho que em nome dos alunos do senhor, o tanto de vida que o senhor transformou, que ainda vai transformar. Com certeza. Como eu falo com meu pai, aqui é aroeira, aqui é madeira forte. Então, queria agradecer por ter participado do FUNLECast. Queria agradecer em nome da FUNLEC, da nossa fundação, por fazer parte do nosso time. E eu acho que a FUNLEC tem uma troca, né? Com certeza. Por deixar a FUNLEC fazer parte da sua vida pessoal. E eu queria deixar, o senhor olhasse aqui para essa câmera, deixasse um recado final aí para os seus ex-alunos e para os seus alunos. O FUNLECast é do senhor. Ei, gurizada, o que eu tenho para dizer para vocês, a coisa mais importante no mundo, uma palavrinha-chave. Você lembra quando eu falava, todas as salas, eu brinco nas salas de aula e falo assim, quando eu for candidato a vereador, eu vou ter 3 palavrinhas rápidas na televisão. Primeira, educação. Vocês sabem disso, eu sempre falei. Segunda, educação. Terceira, educação. Isso aí resume tudo na vida de todos. Educação, crianças, é construção, é conhecimento, é crescer, é crescimento. Olha, não tem. Faça isso para os teus filhos, tá? As crianças que estão aqui hoje, não esqueça, a educação é tudo na nossa vida hoje. Essa é a maior herança que o pai de vocês deu e que nós, professores, estão passando para vocês e vão dar para vocês. A educação é tudo. Perfeito, professor. E esse, então, foi o nosso episódio número 2 com o professor Carlos. Com o professor Presunto. Patrimônio, já considero patrimônio da nossa FUNLEC, patrimônio do nosso colégio Oswaldo Tonini. E eu quero fazer um desafio para você. Se você foi aluno do professor Presunto, eu quero que você coloque aqui nos comentários com a hashtag assim, eu fui aluno do professor Presunto, o ano, a série. Conta para nós em que ano você foi aluno do professor Presunto, ok? Mais uma vez, gratidão. Você que chegou até o fim, curte esse episódio, compartilha com o maior número de pessoas para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante. Vocês viram aqui o tanto de vida que ele transformou contando a história dele. Mais uma vez, gratidão você que ficou até o final. Esse é o FUNLECast da Fundação Lautons de Educação e Cultura, o podcast da FUNLEC. E te aguardo no nosso próximo episódio, o episódio de número 3. Gratidão e fui! Obrigado.